Fala meninada, tudo bem com você? Como é que você está? O isolamento social está aí, está seguindo em frente e, consequentemente, nós temos que aumentar a nossa estima, aumentar o nosso foco, criar força interna para estudar com maior eficiência. Lembre-se, o isolamento está aí, é para todo mundo, não é só para você, é para todo mundo. Então, consequentemente, aquele aluno que conseguir manter a garra, manter o foco, manter a energia, manter a alegria, estudar dia a dia, ter uma rotina de estudo, ter um foco determinado rumo a passar no Enem, tem uma maior possibilidade de vitória. Lembrando que só você é algo da sua geração. Você pode falar que venceu uma pandemia e durante a pandemia ainda entrou na universidade passando no maior concurso público que é o Enem. É um título só seu. Só seu. Você pode ou você pode baixar a guarda. Se você baixar a guarda, consequentemente, você pode sofrer a pressão do isolamento social e do momento que nós estamos vivendo. Então, o melhor caminho é escolher a vitória. E os grandes líderes são assim, se agigantam diante da dificuldade. E eu sei que você é um grande líder. Mais uma videoaula, mais uma videoaula. Estamos na história do Brasil no período regencial. Então, eu quero que você pegue o seu caderno, pega a sua caneta. Você sabe que a nossa aula de história não é só para ouvir, não é só para assistir. Você tem que copiar, você tem que organizá-la no caderno. Lembre-se, as ferramentas, elas se complementam, tanto as ferramentas tradicionais, seu livro, seu caderno, sua caneta, e as ferramentas tecnológicas, que está possibilitando a gente ter essa videoaula. Uma não anula a outra, uma complementa a outra, e saber utilizar todas essas estratégias, ela facilita no seu caminho de vitória. Lembrando, cuide do seu emocional, para que você fortaleça o seu racional. Então, foco positivo. No seu caderno você vai escrever aí, período regencial. Período regencial. De 1831 a 1840. Então, o período regencial vai de 1831 a 1840. Para ficar mais organizado, em 1831 teve a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I abdicou o trono em favor do seu filho. Em 1840 eu tenho o golpe da maioridade. Então, o período regencial vai da abdicação de Dom Pedro I ao golpe da maioridade. Esse período é um período governado pelos regentes. Regentes. Então, o que são regentes? Regentes são governantes durante uma monarquia, que estão no poder, mesmo sendo da linha de fora da cadeia sucessória ao trono. Da cadeia sucessória ao trono. Então, um regente, ele vai governar dentro de uma monarquia, mas ele não faz parte da linha sucessória. Então ele fica no poder até o verdadeiro rei, o herdeiro, conseguir assumir o poder. Enquanto o verdadeiro rei não chega no poder, quem assume o poder é o regente. É importante que você entenda isso. Daí o período regencial. Dom Pedro II ainda não tinha condição de assumir o poder. Então, consequentemente, esse período da história brasileira vai ser chamado de período regencial. É importante que você destaque aí, período de grande instabilidade. Período de grande instabilidade. Abre uma chave aí de 5 linhas. Abre uma chave de 5 linhas. Instabilidade econômica. Instabilidade econômica. Com várias crises. Várias crises financeiras aqui no Brasil. Então, é um período de grande estabilidade econômica, crise financeira. Na outra, período de crise política. Período de crise política.
devido profundas divergências entre representantes de um liberalismo monárquico, contra o absolutismo tradicional, Então, o período regencial é um período de crise, de instabilidade econômica, instabilidade política, instabilidade econômica e instabilidade política. Escreva para ficar legal. Período de inúmeras insurreições militares. E período de intensos movimentos sociais. Então, o que você tem que ter na tua cabeça? Qual a palavra-chave que marca o período regencial? Instabilidade. A palavra-chave é a instabilidade. Instabilidade econômica, instabilidade política, instabilidade militar e instabilidade social. É um período de intensa instabilidade. Lembrando que, oficialmente, apesar de ter um regente, ele não é dentro da linha sucessória ao trono. Então, consequentemente, terá dificuldade de governar. O período regencial brasileiro ele foi dividido em três partes. Então, o período regencial foi dividido em três partes. Coloca aí, regência trina provisória. Abre uma chave de 4 linhas. Regência trina provisória. Abre uma chave de 4 linhas. Foi instalada porque no momento da abdicação de Dom Pedro I, os deputados estavam de férias. Então, por isso que ocorreu uma regência trina provisória. Primeiro, ela vai ser instalada provisoriamente. Composta por quantos membros? 3. Então, coloca aí, composição. Campos Vergueiro, que era da tendência liberal. Carneiro de Campos, que era da tendência conservadora. E Francisco de Lima e Silva, que representava a força militar. Então, essa foi a primeira regência trina provisória. Depois, agora você coloca, por uma linha, escreva assim, regência trina permanente. Há uma chave aí de 5 linhas. Regência trina permanente. Essa foi eleita pelo parlamento. Então, teve votação no parlamento. Na outra linha, composta por Braulio Muniz, Costa Carvalho e Francisco de Lima e Silva. Então, nós vimos a regência trina provisória e agora estamos vendo a regência trina permanente. Coloca uma observação importante, muito importante, que você tem que tomar cuidado. Se é um período de instabilidade, então, consequentemente, tem que estar preparado para o conflito. Então, coloca. Um dos principais atos, você sabia que um dos principais atos durante a regência trina permanente, foi a criação da Guarda Nacional. Você lembra a data? Para te desafiar. Você lembra a data? 18 de agosto de 1831.
18 de agosto de 1831. Você lembra quem criou? Coloca. Criada pelo ministro da Justiça, Padre Feijó. Padre Feijó. Ponto. É importante que você entenda. Então, durante a regência trina permanente, ocorreu a criação da Guarda Nacional. Lembrando, foi criada pelo ministro da Justiça, Padre Feijó. Coloca, composta por ricos proprietários de terra. Composta por ricos proprietários de terras armados, que tinha como objetivo reprimir quem? Adivinha? As revoltas populares, reprimir as revoltas populares ou separatistas, para a preservação da ordem vigente, Então, extremamente importante, é um período de instabilidade, um período de conflito. Perceba que a elite agrária já tem a noção, e a elite agrária percebe que os conflitos são inevitáveis. Se são inevitáveis, tem que estar preparada para que não ocorra algo mais grave. Então, consequentemente, a elite ela tem essa capacidade de prever, de planejar, de antecipar os fatos para sair vitorioso. Logicamente, é uma estratégia de análise importante, muito importante. Coloca aí, para finalizar, eu falei para vocês que as regências foram divididas em 3 partes. Vimos a regência trina provisória, a regência trina permanente, agora regência una. Abre uma chave aí, 5 linhas. Coloca, o regente era eleito pelo voto direto e censitário. O regente era eleito pelo voto direto e censitário nas assembleias provinciais. Lembrando uma experiência política parecida com a República dos Estados Unidos. Sendo muito criticada. Lembrando que o Brasil era uma monarquia. Então a regência una não foi bem vista. Porque a regência una vai ter quantos membros no poder? 1. Então o primeiro coloca Padre Diogo Antônio Feijó. Esse era ex-ministro da Justiça. Vai acabar governando sozinho, posteriormente. E depois que ele não consegue permanecer no poder devido às inúmeras revoltas, chegou no poder Pedro de Araújo Lima, que era um senador de tendência conservadora. E, consequentemente, ele vai tentar sufocar as inúmeras revoltas para que o Brasil permaneça numa unidade territorial. A maior preocupação do período regencial era o Brasil perder a sua unidade territorial, se fragmentar em pequenos países. Então, consequentemente, a maior dificuldade era como manter esse país unido, como manter o Brasil unido em espaço territorial, em seu gigantismo. E sufocar as inúmeras revoltas separatistas que estavam aparecendo nesse período. É uma dificuldade da época, a Guarda Nacional está aí e, consequentemente, vão fazer o possível para manter o Brasil unido. É importante que você esteja bem, é importante que você esteja otimista, é importante que você esteja seguindo em frente, é importante que você se adapte o mais rápido possível a esse momento. Mantenha seus sonhos, mantenha seu foco, com alegria, com determinação, com coragem. Eu acredito em você. Agora, mantenha uma rotina de estudo, mantenha uma rotina de trabalho e um ambiente familiar favorável para que você possa fazer o máximo possível e render o máximo nesse momento e sair vitorioso no final do ano. Eu acredito em você. Eu sei que você é forte, eu sei que você é líder. Até a próxima videoaula. Sucesso!